Quem diria que uma história com ciganos daria tanto pano pra manga, não é verdade? Já sabe que eu vou falar do segundo livro dos Hathways, da Lisa Kleypas, né? Então vem comigo. Então, eu falei pra vocês do primeiro livro, contei a história, falei da Amélia, do Cam, falei do Léo e citei inclusive que a família da Amélia tinha ali um cigano que cresceu com eles, que é o Merrypen. Eu vou chutar essa pronúncia, né? E aí, o segundo livro, que é este aqui, né? Sedução ao Amanhecer, a gente tem a história do Merrypen, do amor dele pela Win Hathaway, que é ali a que nascida depois da Amélia. Então, a gente ainda não tá falando do Léo, a gente foi para a segunda irmã das 4. Então aqui, nesse segundo livro, a gente vai ver o que aconteceu. A gente entende até um pouco melhor aqui o que aconteceu com o Léo e tal, qual foi a decepção dele. Ele era noivo de o Léo, tá? Ele era noivo de uma menina, uma vizinha, desde que ele se conheceu desde criança. Ele ia casar com essa menina, ele era um cara super legal, bonzinho. Só que teve um surto de uma doença, que eu não vou me lembrar agora qual é. Mas teve um surto dessa doença. A irmã dele, a Win, ele pegou e a noiva dele pegou. Na verdade, eu acho que todo mundo pegou dessa noiva dele, né? Ela pegou primeiro e aí passou pra Win e pro Léo. E o Merrypen, como ele tem um conhecimento cigano, ele viveu entre os ciganos durante um tempo, ele tem alguma coisa ali de conhecimento de ervas. E é por esse conhecimento que ele consegue salvar tanto o Léo quanto a Win. Só que a saúde da Win ficou muito debilitada, porque a febre chegou a atacar ela muito cedo. Pensou na erva já quando achava que ela não ia sobreviver à febre. E foi quando a Amélia apoiou, vamos tentar a última coisa. E aí ela ficou com a saúde debilitada, embora tenha sobrevivido. A noiva do Léo não sobreviveu e o Léo também sobreviveu, mas sem sequelas. Então a Win, coitada, ficou mal. O que mais me surpreendeu de cara nesse livro foi como começa. Porque não começa contando essa história. Começa com a Win decidindo ir para um tratamento aleatório, bem alternativo à época. A família meio assim, ela falou assim, olha, porque o tratamento poderia matá-la, né, não era muito certo, e ela falou assim, olha, do jeito que eu tô, eu não quero viver. E assim, no primeiro capítulo já rola um super beijo entre ela e o Merrypen, porque eles se amam desde que ele chegou na casa, eles eram crianças, eles se amam, mas o Merrypen, ele sempre tratou a Win como se fosse assim, inacessível, né, e ela sempre foi apaixonada por ele. Então tem esse amor aí que era um pouco proibido, ou meio, não sei, impossível. E quando ela ficou doente foi pior ainda, porque como o Merrypen, ele acha que ele é feroz, ele acha que ele é um animal, porque ele cresceu numa comunidade de ciganos em que ele foi feito para matar, sabe? Ele era uma máquina mortífera. Então ele sempre considerou a Win, assim, delicada e tal. E aí quando ela ficou doente, pior ainda. Aí que ele não ia encostar nela mesmo, porque ele falou que, né, não tinha condição de fazer isso com a Win, que seria uma atrocidade dele com ela. Mas ela vai dar um beijão nele, tem um beijão super nananã, e aí no final ele fala assim, não, tô errado, não tinha que ter feito isso. Aí a Win fala assim, então eu vou pro tratamento mesmo. E ela foi. E ela passa alguns anos nesse tratamento, né, nesse lugar recluso, acho que era na França até, eles vão pra França, ela e o Léo. O que curiosamente acaba sendo bom para o Léo também, porque como o Léo estava vivendo uma vida muito desregrada depois da morte da noiva, bem imoral assim, ir para esse lugar que é como se fosse um recluso, né? Como se fosse, não é recluso, fez bem para ele também. Então quando eles voltam, menina, eles estão bem diferentes. E a Win recuperada, com bastante saúde. Como quer dizer? Bastante saúde não, mas com bem mais saúde e bem mais segurança, bem mais confiante. E nesse período que estão na França, o Cam e o Merrypen, eles cuidam da herança do Léo, da casa que eles ganharam, reconstruíram, ficou uma casa incrível. O Merrypen, nesse período, ele acaba se tornando ainda mais recluso, mais sisudo, mais sério, sabe, assim, ficar longe da Win acabou tirando as delicadezas dele, assim, ele ficou um cara mais sisudo. Ao mesmo tempo, na redondeza onde eles reconstruíram a casa da herança do Léo, as pessoas adoram o Merrypen, porque ele é honesto, sabe, e ele é dedicado, trabalhador, então, mesmo sendo um cigano, aquela comunidade ali respeitam o Merrypen e respeitam o Cam Rohan e respeitam o Hathaway, né? Então tem isso, tem esse contraponto aí entre Londres e a comunidade em que eles são tipo os nobres ali da comunidade. Dessa história aqui, o mais interessante é que ela é tão crível, ela é muito crível, assim, é super
caraca, isso com certeza poderia acontecer. E os personagens são muito reais, são muito cativantes. A história, ela se desenvolve muito bem. Tem, assim, argumentos fortes, tem trama bem desenhada, bem desenvolvida. Eu amo. Mesmo que a gente saiba o que vai acontecer no final, porque é um clichê. Como a gente chega nesse final, eu sempre repito isso, é muito bom nesse segundo livro aqui da Elisa Caples. Outro ponto interessante para levantar é que a gente continua vendo o Cam e a Amelie. Nossa, esqueci a Amélia. Emily, né, em inglês. Então a gente continua vendo os dois se envolvendo no casamento, como que eles cultuam a família. Então não dissocia, sabe? A gente continua acompanhando ali a história e isso é tão bom, é tão enriquecedor. Eu também gosto do jeito que a Lisa, ela vai colocando semente, como ela vai incluindo personagens, como que você vai ver, ela já começa a desenhar a história de todos os livros desde o primeiro livro. Então não tem aquele recomeço em cada livro, sabe? Reexplicando, porque é um fazendo sentido pro outro, é maravilhoso. E aí, agora um ponto interessante é que, enquanto a gente tá vendo aqui o desenrolar da história de amor da Win e do Merripin, porque eles têm pontos compreensíveis, sabe? Você consegue entender os dois pontos ali, você torce muito para eles, é difícil não torcer para eles. Então, conforme a gente vê essa construção, a gente também vê, por outro lado, o Cam buscando o Merripin ali para tentar descobrir a história dos dois, de quem eles são filhos, quer dizer, pelo menos o Cam quer saber de quem ele é filho, e o Merripin meio não querendo mexer com isso, mas acaba ajudando, porque eles se batem, tá? Mas no fundo se respeitam, no fundo se gostam, mas eles... E aí a gente tem esse contraponto que enriquece a história, como eu falei, não fica preso só no romance. Gente, maravilhoso. Uma coisa que oxigena muito a história também é que a gente percebe que, diferente dos livros de época, por exemplo, da Julia Quinn, o momento da Elisa Caples, ele é uma Londres em mudança. Não é tão tradicional, já tá numa mudança ali. Então isso oxigena mais a história. Se eu não me engano, a Julia Quinn é do século XVIII, né? O início do século XIX. E aqui a gente já tá numa Londres um pouco mais pra frente, que tá indo, que tá andando. E isso dá uma oxigenada muito boa na história de época. Dá uma visão diferente. Eu amo de verdade. E eu super indico pra vocês, né? Vai com fé, que é muito bom. No geral, minha opinião é que esse livro é tão bom quanto o primeiro, talvez até melhor, acho que foi até meu favorito. Eu procuro muito, como vocês já me conhecem, eu procuro muito explicar o livro, dar a história pra vocês, sem me prolongar muito e sem dar spoilers, né? Isso é uma preocupação que eu tenho, que qualquer um possa assistir esse vídeo. Então, me conta aqui o que você acha, se você acha que eu tinha que mudar alguma coisa, me dá esse feedback, por favor. E eu aguardo vocês na resenha do próximo livro da Elisa Caples. Não esqueça que toda semana tem vídeo aqui no canal e que você também pode me encontrar no meu Instagram. Vou botar aqui em cima ou aqui, não sei onde vai ser, mas me segue lá, que eu também falo de livros, falo de séries, de uma outra visão de tudo isso que a gente trata aqui no canal, tá bom? Então é isso, vejo vocês na próxima, um beijo.